Você quer atingir a liberdade financeira em 10 anos, ganhando 10 mil reais por mês? Calma, meu amigo, esse vídeo não é de enrolação, não é de enganação, eu vou fazer as contas junto com você. Fique comigo até o final desse vídeo que a gente vai descobrir como atingir a liberdade financeira. Meu nome é Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Então, galera, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é a gente entender o ciclo de uma jornada de um investidor para atingir a liberdade financeira. A liberdade financeira nada mais é do que você ter um patrimônio que vai te garantir rendimentos mensais de forma que esses rendimentos custeiem todo o seu custo de vida, ou seja, você não precisaria mais trabalhar, você só viveria desses rendimentos. Então vamos entender esse ciclo, eu vou passar agora para um gráfico no meu computador para a gente explorar um pouco dessa jornada. O que a gente olha aqui, meus amigos e minhas amigas investidoras? O que a gente tem? A gente tem, geralmente, aqui a gente começa a trabalhar na casa ali dos 15 a 25 anos, varia muito aí de cada realidade aí do brasileiro, mas eu coloquei aqui na média entre 20 e 25, você começa a trabalhar, você vai criando aqui uma reservinha, vai aprendendo, tem aqui a formação, tem aqui a energia, você vai constituindo esse patrimônio. Então aqui, ó, a renda do trabalho, ela começa a crescer na sua jornada aqui de trabalho inicial, né? Até que chega um momento que ali perto da aposentadoria, entre 55 a 65 anos, você deixa de trabalhar. Então sua renda do trabalho cai e aí você tem essa renda total, se você conseguir investir todo mês guardando essa reservinha, ela começa aqui junto com sua renda do trabalho e ela vai crescendo, né? Até que você chega ali perto da aposentadoria, esse patrimônio continua rendendo, porque você foi acumulando ao longo aqui da sua jornada da vida, e aí quando você deixa de trabalhar, você tem sim já um dinheirinho, né? Aqui, geralmente, antigamente, a gente falava uma aposentadoria, hoje em dia, ninguém vai te pagar uma boa aposentadoria, você tem que guardar esse dinheirinho para você ter esses rendimentos lá no futuro. E aí, com esses rendimentos, você atinge aqui um pico de patrimônio, e aí no período de distribuição que a gente fala, então o primeiro período aqui de acumulação, e no período de distribuição você tem aí esses resgates desse patrimônio, você vai usufruindo desses rendimentos mensais de forma que idealmente você não precisasse mais trabalhar e teria esse conforto de uma aposentadoria tranquila. Curioso para saber o quanto você precisa juntar para ter esses 10 mil reais de rendimento mensal? Vamos agora com uma planilha que eu montei e a gente vai explicar direitinho. Vamos lá. Passando aqui para minha planilha, eu separei ela aqui, ó, em 3 partes. Primeira coisa, a gente vai definir uma meta, né? O que é essa meta? Quanto você quer ganhar dessa renda mensal desejada? Qual que é a taxa de retorno ali do seu patrimônio nessa fase de distribuição? É uma taxa relativamente conservadora, você não quer tomar risco ali depois de aposentado. E aqui a gente vai já saber a meta de patrimônio que a gente precisa. Então o que a gente olha? Para os 10 mil reais que a gente está querendo ali, para quando a gente se aposentar para viver de rendimento, eu coloquei uma taxa de retorno aqui, lembrando aqui, a taxa é acima da inflação, então esse aqui é IPCA mais esse valorzinho aqui, então o valorzinho aqui é IPCA mais 5%, é perfeitamente atingível, só para a gente ter uma ideia, hoje o Tesouro Direto paga ali na casa de IPCA mais 6, 6,5%, então aqui esse retorno aqui ele é bem tranquilo. Então baseado nessas minhas contas, a gente vai ter que chegar num patrimônio ali no pico do patrimônio de 2,5 milhões aproximadamente para a gente ter esses 10 mil reais mensais, ou seja, desses 2,5 milhões, com esse retorno que você tem, e na medida que você vai aposentar durante esse prazo de aposentadoria, você vai ter esses 10 mil reais, e esse patrimônio vai ser o suficiente para sempre te garantir 10 mil reais mensais por mês até o seu fim aí do ciclo da vida, certo? Beleza, então a gente definiu aqui a meta. Lembra aqui, ó, você pode simular. Eu quero 5 mil, olha lá, você precisaria de um patrimônio bem menor, praticamente metade. 1,2 milhão. Agora, eu quero 15 mil lá quando eu aposentar. Você vai ser um patrimônio necessário aqui de mais de 3,5 milhões. Então depende muito aqui da sua sensibilidade, do quanto hoje é o seu custo de vida, do quanto você espera que você vai precisar lá na frente. Aqui um detalhe, esses 15 mil reais, esse valor dessa renda mensal desejada, ela já é ajustada por inflação, né? Então eu estou já considerando, obviamente, o valor futuro, toda essa inflação acumulada daqui 20, 30, 40, 50 anos para frente. Então essa renda sua aqui vai ser já considerando essa inflação, então uma renda real. Então esses 15 mil reais hoje equivale aos 15 mil reais lá na frente quando você se aposentar. Beleza, segundo passo, meus amigos, a gente vai aqui para a fase de acumulação. O que é isso? Então a gente tem na meta ali dos 10 mil reais que a gente quer, e aqui a gente vai precisar desses 2,5 milhões para acumular,
certo? E aí, quanto que você tem de patrimônio inicial? Eu considerei aqui zero, né? Porque a gente está começando aqui do zero, mas você pode colocar aqui 50, 100 mil que você já tiver disponível aí para investir. Beleza, então a gente coloca aqui um aporte, eu estou simulando aqui, vamos simular aqui R$1.000 e a taxa de retorno aqui já é numa fase de acumulação. Então numa fase de acumulação você pode tomar um pouquinho mais de risco. Quando a gente falou ali do IPCA mais 5, você pode considerar remunerações maiores, porque você está acumulando, você está ali com todo o período de vida de trabalho de renda acumular já para frente, seu prazo, sua sensibilidade ao risco, ela é maior, né? Então você pode aqui assumir um pouco mais de risco. Eu coloquei aqui na casa de IPCA mais 6% para a gente acumular. Então nesse cenário, para a gente chegar aqui no R$10.000 mensais, aportando R$1.000 por mês e rendendo aqui IPCA mais 6 toda a sua carteira, a gente vai demorar 44 anos para chegar nesse patrimônio de 2,5 milhões praticamente. Ah, Lucas, isso aqui é muito. Claro, isso aqui é muito, mas lembrando que aqui o nosso exercício, ele começa ali uma jornada de trabalho que começa aos 20, 25 anos, né? 25 mais 40 dá 65. Não é razoavelmente um período tão ruim para você se aposentar. Geralmente isso é o que acontece aí com todo cidadão. Mas sim, a princípio isso aqui assusta, são 44 anos. Ah, Lucas, então vamos melhorar isso aqui. Claro, se você quiser e conseguir aportar um pouquinho mais, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, R$2.000. Veja só, dos 44 anos, com mais R$1.000 todo mês que você ali se esforçou, economizou, cortou uma despesa, cortou ali um gasto necessário para aportar R$2.000 por mês, você diminui seu prazo para chegar nesse objetivo em praticamente 10 anos, né? Então de 44, como aqui, ó, 1.000 de 44 para 33, praticamente 10 anos você reduz se você aumentar mais R$1.000 o seu aporte mensal. Então aqui é outra mensagem que eu quero deixar. É muito importante entender que o que você controla, você não controla o futuro. Você não controla ali os desastres, algum problema na família, a surpresa, você não controla. A única coisa que está mais sob o seu controle são esses aportes mensais. Então é importante considerar isso como se fosse um boleto, né? Você tem um boleto ali da sua casa, do seu celular, da internet, de um serviço, etc. Esse aqui é o boleto da sua liberdade financeira. Pode escrever no papel, liberdade financeira, esse é o boleto que você vai ter que pagar todo mês. Aqui, R$1.000 se você conseguir, R$2.000 se você conseguir, R$3.000, olha aqui, você diminui aqui para 28 anos. Se você começou ali numa jornada de 25 anos, 25 mais 25, em 50 anos você conseguiria atingir essa liberdade financeira e ganhar R$10.000 por mês. Ah, Lucas, entendi, mas vamos simular aqui um pouquinho mais para a gente ter um pouco mais de sensibilidade. Claro, então vamos olhar aqui. 10 mil me parece muito. Vamos colocar então o seguinte, se eu colocar R$5.000, você considera aí que tá ok, você consegue ver com R$5.000 ali na aposentadoria, e provavelmente você vai ter ali talvez uma renda extra, etc. 5 mil tá ok. E aí, você consegue aportar esses R$3.000 por mês. Olha lá, você tem praticamente 19 anos, começou ali com 25 anos, mais 20 com 45 anos você atingiria essa liberdade financeira. Claro, Lucas, isso eu sei, isso aqui é um cálculo simples, né? Isso aqui tem várias outras coisas que não entram na conta, você vai ter uma jornada ali provavelmente de todo brasileiro, você tem ali construir uma casa, um carro, ter filhos, casamento, etc. Tudo isso aqui são gastos que podem prejudicar um pouco esses aportes você acumular. Mas isso aqui faz parte da vida, todo mundo passa por isso. A ideia aqui é você se planejar e ter na cabeça mais ou menos o quanto você precisa, o quão importante é você fazer esse aporte mensal. E aqui eu queria passar agora por alguns indicadores de taxas de remuneração da carteira. Por quê? Porque, Lucas, eu não entendi IPCA mais 5, IPCA mais 6, será que isso é razoável? Vamos aqui olhar alguns dados. Aqui eu queria lembrar do seguinte, o que a gente olha aqui, ó? O IPCA mais 5 que a gente escolheu ali é basicamente um CDB de 100% do CDI. Então por que eu falo que é conservador? 100% CDI, que é a classe mais conservadora de todos os investimentos, você estaria ganhando equivalente nos últimos 20 anos, você estaria ganhando um IPCA mais 4,5 aproximadamente. Então, com um pouquinho mais de risco, você consegue facilmente atingir o IPCA mais 5%. Ah, Lucas, por que a gente falou então em IPCA mais 6 na fase de acumulação? Tá aqui, ó. Numa fase de acumulação onde você tem predisposição ao risco maior, você pode tomar mais risco. A gente pode olhar, por exemplo, um CDB de 120% CDI, que não é nada absurdo, não é um cara arriscado, é um cara ali risco médio, ok, sim, não é tão trivial, mas ele não é tão arriscado. Só nesse CDB você tem um potencial aqui de um IPCA mais 6,8%. Nos últimos
20 anos, um CDB de 120% do CDI rendeu o equivalente a IPCA mais 6,8%. Então assim, não é nada absurdo chegar no IPCA mais 6, 7 numa fase de acumulação. Ah, Lucas, eu quero mais risco. Olha lá, um CDB pré-fixado de 13% nos últimos 20 anos é o equivalente ao IPCA mais 7%. O Tesouro hoje está pagando IPCA mais 6,5%. Então assim, não é nada absurdo a gente conseguir ali numa fase de acumulação retornos de IPCA mais 7%. IPCA mais 6,5, IPCA mais 8, que isso aqui é bem razoável. Claro, preciso fazer uma ressalva, aqui a gente não está considerando os impostos, né? Então os impostos vão comer ali provavelmente 15 a 20% desse retorno, e esse retorno aqui cai. Mas eu quero deixar aqui um recado, por exemplo, quando a gente olha os fundos listados na Bolsa de Infraestrutura, os FI, Infras, a gente tem potenciais de retorno na casa de IPCA mais 7% isento de imposto de renda. Eu vou deixar aqui na tela do vídeo um card também na descrição para você entender mais sobre esse produto. Então, mesmo considerando imposto de renda, o IPCA mais 6, 7 isento de imposto de renda é super razoável a gente conseguir. Por isso que a gente falou aqui na fase de acumulação, esses 6, 7% é perfeitamente razoável. Então agora que você entendeu aqui as fases de meta, acumulação e distribuição, você quer ver exemplos reais de pessoas aqui que a gente já atendeu na consultoria, que estão nessa jornada da liberdade financeira? Então vamos lá, vamos simular aqui alguns exemplos dessas pessoas. O que a gente observa aqui, meus amigos? Eu vou trazer dois exemplos. Uma pessoa, um cliente nosso, chegou e falou: eu quero ganhar 10 mil reais por mês, eu vou ter que juntar esse cara aqui. Só que aqui, essa pessoa ele já tinha ali na casa de 200 mil reais já em patrimônio. Então ele já parte de um ponto de partida interessante. A gente fez um trabalho aqui, ele estava ali, ele conseguia aportar na casa de 5 mil reais por mês e a taxa de retorno dele estava na casa de uns 5%, IPCA mais 5%, né, de toda a sua carteira. Era uma carteira subótima, mal alocada, ali tinha muita renda fixa em baixas remunerações, não tinha ali uma alocação razoável de um pouquinho renda variável. A gente conseguiu também equilibrar os papéis ali entre IPCA+, pré-fixado e pós-fixado. A gente fez todo um trabalho ali com esse cliente, a gente melhorou ali na taxa de retorno anual de 5% para 6%. Então, essa pessoa ali que estava na casa dos 35, 40 anos, a gente conseguiu otimizar, né, o objetivo dele de chegar nessa renda de 10 mil reais, a gente conseguiu aqui reduzir o tempo para praticamente 18 anos que ele precisaria mais para atingir essa liberdade. Vamos considerar que ele tinha ali uns 40 anos, na casa dos 60 até menos ele conseguiria ter esses 10 mil reais mensais. Agora, a gente também recebeu alguns clientes, né, um deles ali tinha uma boa condição, e essa pessoa já falava num patrimônio aqui de 500 mil reais. Aqui envolve dinheiro da família, alguns imóveis, ele já tinha esse patrimônio. E ele conseguia aportar na casa de 7 mil reais por mês. E a remuneração dele estava na casa de 5,5%. A gente fez um trabalho também, a gente equilibrou com a carteira entre renda fixa, renda variável, títulos pré e pós-fixados. A gente também distribuiu um pouquinho em crédito privado, né, um pouquinho ali de CRA, CRI, debêntures e também fundos de investimento de infraestrutura, né, que melhoram muito essa remuneração e são isentos de imposto de renda. Com esse trabalho a gente conseguiu chegar numa condição de 6,5%, porque ele também tinha essa disposição ao risco para arriscar um pouquinho mais. E aí quando a gente foi ver, chegamos na conclusão de que praticamente em 10 anos ele conseguiria atingir sua liberdade financeira. E aqui eu acho que a mensagem que eu queria deixar junto ali ao início do vídeo. A gente fez várias contas, com várias condições, eu quero que você aplique a sua condição, aplique a sua realidade nessa planilha que eu vou deixar de graça para você no link embaixo, você pode usar ela. E aí a gente tem condições ali de pessoas que vão demorar um pouquinho mais, 20, 30 anos, para pessoas que estão ali começando na carreira, começando a investir, mas também a gente tem opções reais, clientes, pessoas reais que têm sim uma condição de atingir sua liberdade financeira em 10 anos para ganhar os 10 mil reais de rendimento, não precisando trabalhar mais. Então, meus amigos, se você precisar de alguma ajuda para ajustar esse plano de atingir esse objetivo, de atingir o seu rendimento mensal, entre em contato conosco, acesse o nosso site e a gente uma primeira sessão da consultoria gratuita, sem compromisso. Entra ali, a gente vai conversar, vamos falar aí sobre os seus planos e investimentos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, nos ajude aqui a dar essa força para o canal, para a gente continuar produzindo conteúdos como esse. E eu acho que agora você deve estar se perguntando: ah, Lucas, beleza, eu tenho aqui a minha meta, eu quero ganhar tanto e eu preciso acumular tanto.
Mas como eu chego lá? Que tipo de carteira, de produtos eu posso investir para chegar nesse meu objetivo? No próximo vídeo eu vou te mostrar como construir uma carteira simples e bem balanceada entre as classes de investimento, entre tipos de remuneração, para a gente obter o melhor retorno possível. Nos vemos lá, um grande abraço.